I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá, meus queridos alunos e amigos. Sou o professor Igor e hoje a nossa disciplina vai ser História. Hoje o nosso assunto a ser abordado em nossa aula vai ser sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Bom, galera, hoje a nossa aula a gente vai começar a falar aí da Revolução Francesa, os antecedentes da Revolução Francesa, a Revolução Francesa, o que houve com a Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa, né? Os girondinos e os jacobinos no poder, ok? Até chegar Napoleão Bonaparte. A segunda parte da nossa aula, vamos falar da Era Napoleônica, a parte do consulado, a parte do império e o governo dos 100 dias. Então, vamos começar a nossa aula, vamos começar com as explicações. Então, meus queridos, a gente vai nessa aula dividir em duas partes. A primeira parte dessa aula ela vai ser sobre a Revolução Francesa. E a segunda parte dessa aula será sobre a Era Napoleônica, ok? Então vamos começar com a primeira parte. A Revolução Francesa. Bom, para a gente saber aí sobre a Revolução Francesa, a gente tem que saber o que estava havendo antes da Revolução Francesa. Primeiro de tudo aí, a gente está falando aí no continente europeu, o país a França, o século XVIII, o ano a partir de 1780. Nessa época aí, a França, a sociedade francesa, ela era dividida em três partes, né? E era uma sociedade totalmente desigual. E essa sociedade ela era dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado representava a igreja, parte do clero. O segundo estado era representado pela nobreza, o rei. E o terceiro estado pelos camponeses. E assim por diante. O rei, para eles, era o representante de Deus, então se chamava de absolutismo de direito. E o rei daquela época era o Luís XVI. No absolutismo de direito, o rei criava as leis, mandava e desmandava. Não tinha nenhum superior a ele. E como que começou os rumores da Revolução Francesa? Os rumores começam com uma crise política e econômica que vem com a insatisfação da burguesia, né? O governo gastava mais do que arrecadava. E outra, teve um período aí de desastre natural, período de grandes chuvas, também seca, também falta de chuva. Houve a queda na agricultura. E, para compensar isso, o aumento dos impostos. E eu digo, quem pagava os impostos? Os camponeses, os servos. O primeiro estado, né, a igreja, e o segundo estado, a nobreza, eles viviam de privilégios. Essas classes tinham os maiores privilégios, eles não pagavam os impostos. Só quem pagava os impostos eram os camponeses. Eles poderiam passar fome, mas eles tinham que pagar os impostos. Então, a sociedade francesa era dividida dessa seguinte forma. 1% era aí o primeiro estado, o clero, a igreja. 2%, o segundo estado, a nobreza. E muito grande parte aí vai ser o terceiro estado através da burguesia, dos camponeses, escravos, artesãos,
que era o chamado sans-culottes, ou seja, o terceiro estado ele representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. A França pré-revolucionária, né? Como que era a França antes da Revolução? A forma de governo, monarquia absolutista, como eu expliquei a vocês, estrutura social profundamente desigual, a gente viu no gráfico, na pirâmide, excluindo a maioria da população, ou seja, a maioria da população era pobre, sociedade estamental rigidamente dividida em ordens ou classes, né? Não poderia ali as pessoas mudar de classe. Aí está uma figura dos sans-culottes, que eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários, viviam nos arredores de Paris, né? Recebiam esse nome porque usavam os elegantes calções que a nobreza vestia. Não usavam, vestiam uma calça de algodão grosseira. Aí tem as questões sociais, que a França passava por uma grande crise econômica. As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV. A situação piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. A gente tem que lembrar que durante essa aula a gente vai ver que a grande inimiga da França vai ser a Inglaterra, o desenvolvimento econômico da Inglaterra era a maior potência da época também. Além disso, como foi falado, a questão dos desastres naturais, né? Más colheitas com problemas climáticos. Então, com toda essa problemática aí, o que o rei Luís XVI faz? Ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Isso daí é convocado aí os deputados dos 3 estados. Então, qual era a questão aí? Gastando mais do que arrecadava, o governo precisava mais dinheiro para equilibrar as contas. Fome e desemprego aumentava, e assim a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Dessa forma, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Na reunião, nessa Assembleia, né, os membros, ou seja, os deputados do terceiro estado, eles lançam uma campanha que as votações teria que ser por cabeça e não por estado. Ou seja, dessa forma, o terceiro estado poderia até sair ganhando, né? Porque antes era votação por estado e o terceiro estado sempre saía perdendo. O rei Luís XVI decidiu que a votação continuaria por estado. Daí a tensão aumentou e o rei ordenou que os deputados do terceiro estado saíssem lá da reunião e fechou as portas do salão, né? E o que aconteceu? Os deputados do terceiro estado invadiram a sala do jogo de pela e juraram não se separar enquanto tivesse elaborado uma nova constituição para a França. Dessa forma, os deputados do terceiro estado declararam-se a Assembleia Nacional com o objetivo de criar uma nova Constituição. Então, aqui vai estar aqui a imagem como que era a reunião dos Estados Gerais. Então, fazendo aí uma breve revisão, a gente vai ver aí grave crise econômica que a França estava passando naquela época. Situação de exploração do terceiro estado. A gente tem que lembrar que quem pagava os impostos, quem alimentava tudo, a França era o terceiro estado. Mas as ideias iluministas que já vinham rondando pela Europa, deu da Revolução Francesa. Então, o que aconteceu? Então, no dia 14 de julho de 1789, que é muito comemorado na França, essa data, espalhou a notícia que o rei mandaria reprimir a Assembleia, ou seja, tirar a reunião dos deputados do terceiro estado.
populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando os depósitos de armas e de alimentos. E teve um grande apoio dos soldados do exército. Invadiram e tomaram a Bastilha, prisão símbolo do absolutismo. Então essa foi a chamada queda da Bastilha. Aí o que aconteceu? A notícia se espalhou, a fofocada, né? Pelo território da França, os camponeses começaram a invadir os castelos por fogo e registro de dívidas e os documentos que tinham cobrança de impostos. Com o avanço da Revolução, aí a Revolução já estava feita aí. Estava tudo em fogo, castelo em fogo. Com isso, um mês aí depois aí, a Assembleia Nacional aboliu a servidão, os dízimos, os privilégios do clero e da nobreza. E no mesmo mês foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Direito à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e resistir qualquer tipo de opressão. Então, olha só, na Assembleia Nacional Constituinte, que ela vai durar de 1789 a 1792, que depois a gente vai ter outras mudanças na França. O que foi decretado? A abolição dos privilégios feudais, ou seja, os privilégios do primeiro estado, segundo estado. Aprovou a Constituição Civil do clero, confisco e nacionalização dos bens da igreja, porque a igreja tinha muitas terras, muitas propriedades. Publicação dos direitos do homem e do cidadão. E ainda aprovou a Constituição para a França em 1791. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Aí a Constituição de 1791, a forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei, tinha lá o rei, mas ele não tinha tantos poderes assim. Outra também que foi estabeleceu o voto censitário, ou seja, não era todos os cidadãos que poderiam votar, ok? Só pessoas que tinham uma boa renda, e manteve a escravidão nas colônias. Aí, entre 1791 e 1792, manutenção da monarquia como forma de governo dava ao movimento um ar de continuismo. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto às massas, entre elas destacavam-se Danton, Marat e Robespierre. Os partidos políticos começavam a se delinear. Aí teve a Convenção Nacional, né? E foi declarado que o fim da monarquia, acaba a questão do rei e começa a república. A França vai ter o seu presidente. Domínio inicial dos girondinos, que procuravam conter o avanço das massas populares. Aí, Luís XVI é condenado e vai à guilhotina. Começa uma invasão estrangeira e o agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem o apoio de Sans-Culotte e chegasse ao poder em 1793. Então, aqui, galera, vai estar a questão aí dos partidos, né, que eram da França. Os girondinos representavam a alta burguesia, né? Eram grandes comerciantes, banqueiros, né? Pessoal das indústrias. Os jacobinos já representavam a pequena e média burguesia, o proletariado, ou seja, um pouco de média a mais pobre, e defendiam posições radicais. Os da planície ou pântano eram aqueles que ficavam em cima do muro. Então, quais foram os efeitos aí da Revolução Francesa?
Os efeitos da Revolução Francesa atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade se consolidaram como os princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade nos diversos países. Isso daí vai respingar onde? Na América. A partir daí que os países da América começam a pensar nas suas independências. Na América Espanhola, né? Depois a América Portuguesa. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas pautadas nos direitos humanos. A Revolução Francesa de 1789 é considerada um marco na história. Alterou profundamente a base do poder político e social da França sobre o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Isso daí vai estar até na Constituição Federal do nosso país. E vai estar aqui a bandeira da França, né, e seus significados, né? O azul e vermelho são as cores de Paris, o branco a monarquia. Então, fica aí a primeira parte do nosso estudo, a Revolução Francesa. Espero que gostem dessa explicação. Se tiver alguma dúvida, deixa sua mensagem no campo abaixo, ok? Então vamos para a segunda parte. I never made it, but I